E aí, eu sou o Eren e a gente vai continuar o Twilight Princess. Eu não sei nem porque eu faço isso, vocês conseguem ver a thumb. E eu tô gravando pela segunda vez, olha que surpresa. Dessa vez foi culpa minha, né? Eu tinha feito todo o caminho pro Templo do Fogo e eu esqueci que tinha essa cena, cara. Eu tinha feito todo o caminho pra Death Mountain e eu esqueci que tinha essa cena. Pelo menos dessa vez eu não tive que reiniciar o jogo, né? Não tive que refazer o jogo inteiro. E esse vídeo deve ser um pouco mais longo, certo? Até porque nesse vídeo eu vou estar fazendo essa quest da gente recuperar o Mallow. Vocês viram, ele foi capturado. E a gente vai ter que recuperar ele. E também a gente vai estar fazendo uma batalha com os Gorons de Sumo. E depois da batalha de Sumo, a gente pode aí sim fazer o templo. Esse templo é bem extenso, ele demora bastante. Mas acho que vale a pena. Eu só tô com medo desse vídeo bater 1 hora. Porque enviar vídeos de 1 hora demora muito, cara. Tanto vídeos de 1 hora quanto qualquer outro vídeo demora muito, mas os de 1 hora são os mais complexos. E, cara, eu já tenho uma notícia muito boa pra todos nós aqui. Eu terminei de gravar o áudio, certo? Como eu disse no vídeo passado, eu terminei de gravar o áudio pro jogo, pros vídeos da franquia Mortal Kombat, né, pro Let's Talk. E, olha que lado positivo, rapaz, eu tô até quase terminando a edição deles. Pra vocês terem ideia, vocês imaginarem mais ou menos por que demorou, vocês vão ver na edição final. Principalmente vocês vão ver na duração do vídeo. Essas batalhas a cavalo do Twilight Princess, eu acho elas muito da hora. Né? E a gente vai ter mais disso mais pra frente no jogo também. Além das batalhas a cavalo desse jogo, que eu acho sensacional, derrotando. Vocês acham que tem alguns jogos que não conseguem produzir esse tipo de batalha? Eu vi pouquíssimos jogos que as batalhas em cavalo são realmente bem feitas. Eu consigo lembrar de cabeça, mano, além do Twilight Princess, Red Dead Redemption. De resto, acho que eu não lembro de um jogo que tem batalha a cavalo bem feita, não. Eu lembro de Red Dead Redemption porque, tipo, a batalha a cavalo de Red Dead é sensacional. E isso é um momento muito da hora, né, cara? E aqui é complicado. A gente tem que atacar ele, certo? E se a gente tomar um golpezinho, a gente já cai. Aí, ó, acertamos um, a gente tem que acertar 2 vezes. Eu recentemente não, né? Um tempinho já. Eu venho pensando em mais vídeos pra fazer. E um dos vídeos que eu mais estou na cabeça, que eu queria muito fazer, é um vídeo, é um T7, certo? Um top 7. Aliás, eu só queria deixar bem claro, viu? Se tomar uma porradinha, acaba. Eu queria só deixar bem claro. O T7 não parou 100%, tá? É só porque... Aí, foi. É só porque esse vídeo de MK realmente levou todo o meu tempo, cara. Tô há muito tempo fazendo ele. Eu queria fazer agora um T7 de exclusivos,
certo? Tem, por exemplo, eu queria começar com exclusivos da Sony. E eu acho que tem muito jogo bom que é exclusivo. Eu queria botar o melhor do melhor mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, Uncharted, Crash, esses jogos tem que ser acima da média. Eu acho esse personagem. Eu acho esse personagem, o Malo, muito da hora. Porque ele é a criança que quer ser igual ao Link. Mas é um. Eu acho. Não sei. Acho que é só um arco muito da hora do personagem. Essa cena é muito da hora. Eu não vou mentir, essa cena. Essa cena é pra soar pelos olhos. Eu tava em alguns fóruns da franquia Zelda. Tava em alguns fóruns vendo a opinião de muitas pessoas da franquia Zelda. Não só do Twilight Princess unicamente, mas de vários jogos. Uma das coisas que eu mais vi, é claro que tem muito fã do Ocarina of Time. Cara, não tem como não ser fã do Ocarina of Time, né? Tipo, é o jogo mais bem avaliado do Metacritic, né? Tem a nota de 99, o que eu não entendo por que não é um 100, pra ser honesto com vocês, eu realmente não entendo o que não é um 100 naquele jogo. Mas, ele tem uma nota muito alta no Metacritic. E além disso, muitas pessoas têm muita memória nostálgica desse jogo. E é incrível como, na minha opinião pelo menos, o Ocarina of Time não envelheceu bem. Desculpa, ele não envelheceu mal. É incrível como esse jogo até hoje, você pode jogar ele, cara, em qualquer momento, ele não envelheceu mal. Ele continua incrível até hoje. Isso, cara, tentem pegar pra jogar alguns jogos que vocês, ou talvez o pai de vocês, pai, mãe de vocês, jogou quando era criança. Alguns vão ficar parados na frente do computador ou do console, não conseguindo jogar, porque o jogo não envelheceu tão bem. Um exemplo disso, de um jogo muito bom, mas que não envelheceu bem, e é um puta de um jogo, assim, é aquele tipo de jogo que não só ele é muito importante pra sua época, como até hoje, esse jogo, tipo, ele mandou muito, é o GoldenEye 007, cara. Tanto que esse é outro dos jogos que tá na primeira página, né? Uma das notas mais altas do Metacritic. E não é tipo por bobeira, é porque realmente GoldenEye 007 é sensacional. Mas se você for achando que você vai jogar tipo um Battlefield, nossa, irmão, você vai pinar muito no jogo, saca? É muito difícil. Não só a dificuldade no modo história, mas é difícil de mirar até no jogo. E se vocês perguntam o porquê disso, inclusive, só deixando uma coisa aqui que eu esqueci de falar no último vídeo, eu esqueci completamente de fazer, é que aqui você tem mais uma pedrinha que você pode uivar, né, com o Wolf Link. E a gente vai estar voltando ali, porque eu não vou deixar essa pedrinha pra trás. Mais pra frente, talvez uns 2 ou 3 episódios mais pra frente, acho que 4 episódios mais pra frente. Não, desculpa, acho que 3 episódios mais pra frente. Eu devo estar voltando ali quando a gente avançar na história. Mas então, esses jogos, por mais que eles sejam sensacionais, eles não envelheceram tão bem, saca? É a mesma coisa com alguns filmes, né? Tipo,
antigamente, nos anos 70, 80 e 90, os filmes slasher, pra quem não sabe o que é slasher, basicamente, os filmes mais... Peraí, esqueci uma coisa. Os filmes slasher, que são filmes, por exemplo, Sexta-feira 13, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, esses filmes, na época que eles foram lançados, eu não tô falando que eles são ruins, tá? Vou deixar isso bem claro, que eu sou muito fã de filme de terror. Mas esses filmes, na época que eles foram lançados, tipo, a aceitação pra eles era muito, muito menor, sabe? Era muito maior do que é hoje em dia. Hoje em dia, talvez se você assistir alguns desses filmes, você ache eles ruins. Alguns não, tá? Alguns se você achar ruim é porque você realmente não tem senso crítico. Me desculpa, mas você, ou você não gosta do gênero, né? Mas tipo, você achar ruim, por exemplo, o primeiro Halloween lá, o primeirão mesmo, aí, irmão, aí realmente tu tem que rever teus estilos de filme. Que aí não é culpa do filme não, porque Halloween, o primeiro é sensacional. Agora, se a gente falar, por exemplo, algum Sexta-feira 13, que na época algumas pessoas aceitaram por ser, é um filme sensacional, com os efeitos práticos e tal, e hoje em dia você olha achando meio ruim, é uma coisa, saca? Acontece, o filme não envelheceu tão bem. E eu acho que com o jogo isso pesa ainda mais, cara. Porque se você, por exemplo, jogar um Uncharted hoje em dia e em seguida tentar jogar, supor, o Tomb Raider, The Last Revelation, né, que é o último que saiu pro PlayStation 1, cara, tu vai sentir uma diferença tão grande. Até mesmo se você jogar o reboot que teve, acho que foi em 2000, ou em 2011 ou em 2013, não lembro direito. Mas se você jogar até mesmo um Uncharted, por exemplo, um Uncharted 3 e jogar em seguida aí esse, um Tomb Raider 3, Tomb Raider Reboot, cara, você sente uma diferença muito grande, cara. E não é porque um é melhor que o outro ou algo do tipo. Não, é realmente porque são tecnologias que avançaram. Só dando uma pausinha aqui nesse papo, esse é o líder dos Gorons. Né? E a gente fala pra ele que a gente chega pro Templo do Fogo e ele aceita deixar isso acontecer se a gente ganhar ele em uma partida. Certo? Antes da gente participar, a gente tem que botar essas botinhas aqui. E aí sim a gente pode batalhar com ele. Aliás, olha que história. Olha que decisão horrível do Link, cara. Ele tá lutando com as espadas com a espada e o escudo nas costas do mano. Pô, apertei também. Apertei de novo, cara. Você atira agora? Não. Pior é que parece simples, tá, chat? Parece. Mas quando você joga, tu percebe que é mais complicado. Eita, a bandeirinha. Agora ele me levou a bandeirinha. Nossa, eu tô muito ferrado. É muito complexo, cara. Foi. Cara, que raiva, mano, não acaba. Mano, eu vou perder, eu não acredito nisso. Tá, merda. Cara, já vai ficar aqui um bom tempo até eu conseguir ganhar dele. O pior é que eu tô tentando não apertar o botão muito forte
pra não ficar saindo no microfone. Só que eu vou acabar perdendo assim. Olha isso, cara. É agora, mano. Tem que ser agora. Olha os dois do canto. Não. Caralho, eu não acredito quanto tempo você tá levando, cara. Eu vou perder. Perdi agora. Nossa, eu não acredito, cara. Caralho, eu não sei porque eu tô com problema pra apertar rápido o botão, cara. O que tá acontecendo comigo? Não, vamos de novo, que isso? Cara, eu não tô conseguindo apertar rápido o botão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, apertei o botão errado agora. De novo. Foi. Caraca, cara. Nossa, isso foi 5 segundos, enquanto a outra foi 1 minuto e pouco, né? Ganhando essa batalha contra o líder dos Gorons, a gente pode estar avançando no tempo. Ele explica que tem alguma coisa de errada e que tem alguma coisa... basicamente tem alguma coisa de errada. Mas então, o que eu estava falando pra vocês? Você jogar um jogo como Uncharted, que obviamente não é igual ao Tomb Raider, tem suas diferenças, mas você jogar um Uncharted, um Tomb Raider de 2013, você percebe a diferença, saca? Tem uma diferença muito grande. E não é porque Uncharted é melhor que Tomb Raider ou vice-versa. Isso aí é questão de opinião, tá ligado? Eu sou muito fã da franquia Uncharted. E confesso pra vocês, eu zerei esse reboot de Tomb Raider. Gosto muito do jogo, acho ele um jogo sensacional. Mas eu sou mais fã da franquia Uncharted mesmo. Só que assim, independente de um ser melhor ou não que o outro, são tecnologias diferentes, saca? Você consegue perceber o avanço que tem em cada uma, você consegue perceber esse tipo de coisa. É diferente, por exemplo, se a gente comparar 2 jogos lançados no mesmo console, ou principalmente do mesmo estilo. A diferença entre eles talvez não seja tão alta. E na época que eles lançaram, a gente achou sensacional. Acho que um exemplo disso, como eu disse, é o próprio GoldenEye 007, tá ligado? Na época que ele foi lançado, nossa, é incrível, a melhor gameplay que a gente podia ter. Aí com o tempo foi saindo o pai dos jogos de guerra, Medal of Honor, e depois veio Battlefield, COD, vários desses jogos que nós consideramos sensacionais e incríveis jogos de tiro em primeira pessoa, né, first person shooter, eles, mesmo não são incríveis, eles puxaram muito lá no início. Você pode argumentar que 007 não é o primeiro FPS, né? Vou ser bem honesto com vocês, eu tô falando isso, eu realmente não lembro qual foi o primeiro FPS lançado. Mas em questão de FPS em consoles, cara, GoldenEye 007 é outro nível, sabe? Ele conseguiu adaptar uma coisa que muitos jogos não conseguiam adaptar. E merece reconhecimento por isso. Assim como, por exemplo, o Medal of Honor merece reconhecimento por ter conseguido melhorar ainda mais esse sistema. Tanto que, né, a gente sabe que Medal of Honor, que os jogos COD e BF praticamente pegaram Medal of Honor e mudaram um pouco ele para depois se formarem completamente como suas próprias franquias.
Tanto que se vocês olharem Battlefield, o primeiro Battlefield, que é o 2042, eu acho, o primeiro jogo da franquia se chama Battlefield 2042, e olhar o Allied Assault, Medal of Honor Allied Assault, claro, o Allied Assault é muito mais bonito, tá? Mas vocês vão ver uma certa semelhança de gameplay, uma certa semelhança no estilo, tá? Mas é óbvio que isso não quer dizer que um é cópia do outro. Claro, Battlefield e COD ambos se inspiraram nesses jogos. Só que, como eu disse antes, eles conseguiram formar a própria franquia dali. Falando nisso, Medal of Honor, eu fico muito triste que Medal of Honor realmente ele não conseguiu depois bombar, né? Medal of Honor realmente foi uma franquia muito grande. Eu acho que as pessoas não entendem o quão grande foi Medal of Honor, né? Pra vocês terem ideia, o primeiro jogo do Medal of Honor tinha o Spielberg, cara, envolvido no desenvolvimento. Opa, morri. O Spielberg tava no desenvolvimento do jogo, cara. Você não chamou qualquer pessoa pra fazer um jogo, você chamou o Steven Spielberg. Esse cara é um dos maiores diretores, um dos maiores cineastas, diretores, sei lá, da história. Esse cara fez muita franquia absurda. E ele queria fazer Medal of Honor, tá ligado? Então, é uma coisa muito grande, merece conhecimento, saca? Não só Medal of Honor, tá? Tem muitas séries, filmes que infelizmente saíram um pouco do eixo. Na minha opinião, uma das séries que eu mais gostava de assistir, e hoje em dia eu não tenho mais paciência pra assistir, é Supernatural, cara. Eu assisti Supernatural sem parar, cara. Eu comecei a assistir Supernatural, nossa, eu amei a série. Só que, cara, com o passar do tempo eu fui perdendo a paciência. Foi uma série que pra mim, ela foi decaindo com o passar do tempo. Saca? Não sei o que vocês acham, me diz aí o que vocês acham dessas séries. Mas, por exemplo, pra mim, cara, foi completamente decaindo com o passar do tempo. E é muito triste ver o final que Medal of Honor levou, saca? Porque aqui a gente encontra o primeiro ancião. E a gente precisa encontrar 4 pra conseguir a porta da chave do boss. A gente precisa das 4 key shards. Em Medal of Honor, o último jogo, é um pouco triste de ver a situação que ficou, porque ele é igualzinho. Medal of Honor, lançado para Xbox 360, cara, ele é igualzinho ao Battlefield. Ele é igualzinho. Saca? Ele segue a mesma coisa que o Battlefield. E não é tipo, é parecido. Não, é igual, é idêntico. A gameplay é a mesma. Saca? É diferente, por exemplo, de COD e Battlefield, que ambos têm, claro, suas gameplays são semelhantes, mas eles têm mecânicas, eles seguem várias vezes nas suas sagas, eles seguem estilos diferentes, saca? Por exemplo, Battlefield tem muitos veículos utilizáveis no jogo, né? Coisa que o COD não tem tanto, né? Então, tipo, eles são bem diferentes até. O problema, cara, Medal of Honor é idêntico, cara. É uma cópia. Saca? É muito absurdo você ver o quão parecido eles são. Isso é um pouco triste, né? É uma daquelas sagas que foi muito influente e acabou não conseguindo seguir mais. Esse seria um bom vídeo, né? Sagas que decaíram no meio do caminho. Eu já falei, voltando ao tópico do Tomb Raider, inclusive, eu falei, né, em um vídeo no T7 de 7 jogos ruins, de franquias boas. Cara, Tomb Raider tem possivelmente o pior jogo da... Opa, peraí, que eu não tô errado. Um dos piores jogos do PlayStation 2, que é o Tomb Raider End of Darkness, cara. Aquele jogo, mano,
é uma franquia enorme. A gente não tá falando de qualquer franquia, a gente tá falando de Tomb Raider. E cara, e uma franquia como Tomb Raider tem um jogo com controles que não respondem muito bem, um jogo com uma história boa, eu diria, interessante no mínimo, só que com uma gameplay mal feita, saca? Tanto que logo depois desse jogo é o que veio primeiro soft reboot, né, da saga. Não soft reboot, não sei direito. Deixa vocês me corrigirem nos comentários, mas acho que foi o primeiro soft reboot, né, que é que é quando a saga mudou pela primeira vez, né? Veio acho que 3 ou 4 jogos no PlayStation 2, recebeu uma coletânea e lançamentos para Xbox 360, e aí a gente teve um reboot completo mesmo, né? Realmente um reboot pro 2011 ou 2013. Engraçado, eu não. Foi o primeiro jogo de Tomb Raider que eu joguei, foi o reboot. E eu gostei muito. Aquele jogo é muito divertido. E continuando falando sobre franquias que eu acho que caíram um pouco do eixo, uma franquia pra mim que começou muito bem e hoje em dia eu já meio que perdi a paciência de sequer testar os jogos, e é uma curiosidade que eu tenho também sobre o que vocês acham disso, é a franquia Far Cry. Cara, eu vou ser honesto com vocês, eu não joguei Far Cry 1 e 2, eu só vi vídeos, vi como o jogo funcionava, vi história. Joguei o Far Cry 3 e é um jogo incrível. Eu tenho inclusive aqui no meu PC, porque cara, ele é um jogo muito bem feito, a história dele é muito da hora, a jogabilidade dele é bem feita. Far Cry 4 também, sou muito fã de Far Cry 4, acho que ele é um jogo sensacional, saca? A história dele é bem feita, o Pagamin pra mim ele é no mesmo nível do Vaz de vilão, saca? Ele é um vilão interessante, ele é um vilão bem feito, ele é um vilão aquele que realmente te dá um sentimento estranho, porque ele, cara, ele é cruel por ser cruel, eu acho isso muito da hora, e a história do jogo é tão boa quanto, saca? E a gameplay é ainda melhor do que a do 3. Cara, e do Far Cry 4 pra frente eu senti que foi decaindo, né, cara? Por exemplo, Far Cry Primal foi uma das decepções que eu tive. Não que o jogo seja ruim, Far Cry Primal não é ruim, mas, cara, aquele jogo, ele pra mim, ele dá um certo downgrade do 4 que eu não entendo, cara. E depois do Primal veio o Far Cry 5, né? Depois do 5 veio o New Dawn, que, cara, eu não entendi, vou ser honesto com vocês, eu não joguei o New Dawn por pura birra, mano. Porque eu fui ver, tipo, o tempo de jogo é baixíssimo e é a mesma coisa que o 5. Só que eles vendem separado como se fosse um jogo novo. E eu me recuso a gastar isso, mano. Tá uns $40, 40, $30 aqui na Steam. E eu não vou gastar esse dinheiro todo pra um jogo que é praticamente uma cópia, saca? Uma cópia não, claro, porque é a mesma saga, mas é muito parecido com o que eu acabei de jogar. A franquia Far Cry pra mim, ela começou a perder muita força. E uma franquia que eu não esperava que fosse realmente perder a força, porque eu realmente pensei que, cara, é impossível essa franquia ficar ruim. E eu não acho que essa franquia ficou ruim, acho que foi só um erro mesmo, que acabou deixando essa franquia com uma popularidade, digamos, negativa, com certeza muito negativa, é a franquia Fallout. Eu não conhecia Fallout direito, eu tinha jogado muito pouco Fallout, e eu comprei um dia que eu tinha ganhado um dinheirinho extra, eu comprei o Fallout 4 pra testar. E é óbvio que eu conhecia a franquia Fallout, né? Eu não tinha jogado nenhum jogo. Cara, quando eu joguei Fallout 4, eu viciei, mano. Cara, o jogo é muito da hora, ele é muito bem feito. Os vilões são os inimigos, né? Não os vilões.
os inimigos são da hora, os personagens ali são muito da hora mesmo, a história é bem feita, saca? E a gameplay dele é muito boa. E eu fiquei entusiasmado, tanto que depois eu comecei a jogar o New Vegas e não terminei. E a mesma coisa com o 3. Comecei a jogar e não terminei. Inclusive eu tenho que voltar a jogar o 3. Só que, cara, o que aconteceu, mano? O que esses caras fizeram com o Far Cry, cara? Far Cry 76, tipo, como que eles conseguiram fazer isso, sabe? Tipo, cara, não tinha como. Eles conseguiram fazer o impossível, mano, que é errar numa, digamos, numa fórmula que tinha tudo pra dar certo, saca? E não é igual outras coisas, tipo, que tinha tudo pra dar certo e dar errado. Não, tipo, nesse era realmente tudo pra dar certo. Literalmente não tinha um ponto de erro e eles conseguiram errar. E eu me impressiono muito com isso, cara, porque não tinha como Fallout 76 dar errado e eles conseguiram fazer dar errado. Não satisfeitos com isso, quando os fãs se intrometeram pra melhorar o jogo, eles baniram. Cara, isso é muito sem sentido. Em minha visão, isso não encaixa. Ah, meu Deus, eu fiz errado. Ah, eu fiz errado. Ah, eu fiz errado. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz esse erro. Eu fiz o mesmo erro na última vez que eu zerei o jogo. Fui, fiz o... Já fechou, né? Já fechou. Vamos lá de novo. E o Fallout 76 pra mim deu uma caída muito grande, né? Todo mundo odiou esse jogo. Uma franquia que eu sabia que ia dar errado logo depois do penúltimo jogo foi Metal Gear. Metal Gear Solid 5 é uma obra de arte, sério. É uma obra-prima aquele jogo. Não tem como não gostar de Metal Gear Solid 5. Cara, ele é sensacional. O meu Metal Gear favorito é o 5, e antes do 5 era o Rising. E nós sabemos que Metal Gear Rising é completamente diferente do resto da franquia. Isso faz ele ser ruim? Não, ele é um jogo sensacional. Só que, cara, Metal Gear Solid 5, ele é um nível de jogo que eu não consigo entender como o Kojima chegou lá. E eu sabia que ia dar merda, e eu sabia que Metal Gear ia cair logo quando o Kojima anunciou que ele saiu da Konami. Na hora eu pensei, a Konami vai tentar continuar essa saga e vai dar bosta. Não vão conseguir. Porque, cara, o Kojima, ele é um dos desenvolvedores mais geniais que existem. Esse cara, ele consegue pensar em tudo aquilo que a gente não consegue. Isso faz ele ser tão diferenciado, obviamente. Um exemplo disso, vocês querem ver um exemplo claro disso, é a demo do PT, né, Silent Hills. Cara, fazer um bagulho naquele nível, principalmente, a gente está considerando, a gente tem que lembrar que aquele dali não era, tipo, o Kojima não faz jogo de survival horror o tempo todo. Cara, e o maluco fez um survival horror que não é que, tipo, ele dá um medinho. Não, aquele jogo, ele acaba com a tua sanidade mental, cara. Aquilo dali é muito absurdo. É muito bem feito. É um bagulho muito absurdo de se fazer. E o Kojima fez. Infelizmente, a gente sabe que foi descontinuado, e acho que a gente sabe muito bem o porquê. Eu vi recentemente que há rumores, né, de que um remake de Silent Hill pode estar a caminho. Mas eu vou ser honesto com vocês, eu não boto mais fé na Konami. A Konami pra mim... Konami pra mim, ela perdeu totalmente a mão nos seus... Não só nos seus jogos, mas em tudo, cara. A Konami tem, assim, os jogos, as franquias, assim, sensacionais. Além de Silent Hill, cara, a Konami tem... Castlevania, cara. Vocês têm ideia do que é Castlevania? Tipo, claro, eu vou ser honesto, eu não sou fã dos Lord of Shadows, que pra mim agora for não é Castlevania. Querendo ou não, são jogos bem feitos. O segundo pode deixar a desejar um pouco, mas o primeiro ele é bem aceito. Agora,
cara, um remake, cara, se a Konami pudesse ao mínimo, no mínimo, fazer um remake de fazer um remake do Symphony of the Night. Cara, a Konami tem muita franquia boa que eles não sabem trabalhar, eles estão fazendo Yu-Gi-Oh! Mesmo. É o que eles conseguem trabalhar no momento. E tá aí outra franquia que a gente tá falando aí de franquias que caíram. Tá outra franquia aí, infelizmente caiu porque a Konami não sabe tomar conta das próprias franquias. Cara, Silent Hill é uma franquia sensacional. Eu não acho que tem uma franquia de jogos de terror que me dá tanto medo quanto Silent Hill. Talvez Fatal Frame. Talvez ainda. Mas, cara, igual Silent Hill não tem, cara. Igual Silent Hill não tem. Silent Hill não tem jogo ruim, cara. Vai, tem o Downpour que algumas pessoas não acham tão da hora. Mas ainda assim não é um jogo ruim. Ele é um jogo mediano, sabe? Cara, já a franquia... vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Esse daqui é o boss, é o mini boss mais fácil que vocês vão ter que enfrentar na franquia Zelda, sabe? Vamos lá, derrotamos aqui, ó. Você tem que fazer isso 3 vezes, certo? Ele vai voltar. E a gente faz isso de novo. Segunda vez. E aqui, ó, mais uma vez. E acabou, derrotado. É o mini boss mais fácil que tem. A franquia Silent Hill, cara, não tem como essa franquia dar errado. E eles abandonaram, saca? Eu ainda não postei esse vídeo, mas eu tenho um vídeo de puzzles mais difíceis. E eu falo da complexidade do puzzle de Silent Hill, que é os pássaros sem voz, que é o puzzle do piano. Cara, aquilo é um bagulho muito da hora, cara. E como que, tipo, eles simplesmente abandonam? Deve ter uma explicação, eu vou procurar inclusive depois pra ver, mas eu realmente não conheço. E outra franquia, então, como eu disse, é Castlevania, né? É incrível como essa franquia dominou o Super Nintendo e o PlayStation 1, cara. E até mesmo o próprio PlayStation 2 teve jogos bem feitos de Castlevania. Agora, o jogo de Castlevania mais absurdo que eu joguei foi Castlevania Judgment. Cara, que é aquilo, maluco? Não seja ruim, tá? Eu vou vocês, eu gosto de Castlevania Judgment. Mas, cara, com um jogo de luta de Castlevania, mano, me pegou de surpresa. Enquanto a gente tá tendo esse papo aqui, ó, a gente conseguiu o arco, que é algo chave pra nosso gameplay. É o seguinte, aqui a gente tem todas essas salas, certo? A gente tem que ativar aqui essa máquina aqui. Basicamente o que a gente tem que fazer é quebrar todas. Eu vou quebrar os que a gente precisa aqui, certo? Primeiro, essa daqui. E pronto, quebrou. O que me incomoda em Castlevania Symphony of the Night, primeira vez que eu fui zerar esse jogo, eu fiquei tão perdido. Eu tinha todos os teleportes do mapa, incrivelmente eu tinha todos os teleportes do mapa e não sabia pra onde ir. Olha que design da hora, mano. E eu tinha todos os cantos do mapa e não sabia pra onde ir. E é um jogo, vamos ser honestos, hoje em dia a gente já tem esse senso comum de que é um jogo muito fácil, né? Principalmente pra era que ele foi lançado, a era do PlayStation 1, ele é um jogo muito fácil. Não que ele seja ruim, como eu disse, Castlevania Symphony of the Night é Castlevania Symphony of the Night. A gente não tá falando de qualquer joguinho também. E acho que vale citar aqui, cara, Castlevania tem jogos sensacionais, saca? Os jogos de Game Boy Advance da franquia Castlevania são muito bons. A trilogia, né? Circle of the Moon, Area of Sorrow e mais um que eu esqueci.
e depois teve a continuação no Nintendo DS. Cara, são muito bem feitos, saca? São jogos muito da hora de se jogar. Se você não jogou, eu recomendo totalmente. E você não precisa de um emulador pra jogar, né? Esse é o mais da hora, você não precisa, porque esses jogos receberam postos pra tudo quanto é canto. Os Lord of Shadows, eu não vou falar pra vocês que eu não gosto, porque são divertidos. Eu, como disse, eu não considero eles Castlevania, porque não é. Os Lord of Shadows são, tipo, são um bando de God of War que eles falaram que era Castlevania. E se você não jogou a época, se você é mais novo e jogou só a época, essa época que a gente tem agora de Castlevania, ai meu Deus. Se você só jogou essa época que a gente tem agora de Castlevania, dá uma olhada nos jogos, principalmente de Symphony of the Night. Mas dá uma olhada no Aria of Sorrow, que é um dos meus favoritos. Porque, cara, não é qualquer franquia, saca? Castlevania é uma franquia muito da hora, muito bem feita, com jogos sensacionais. Que, de novo, mais uma vez, Konami cagou em cima. Esse aqui é o lado positivo do arco. Ainda tem mais um aqui embaixo. Mais um ali. Mais um ali. Uma franquia que recentemente, né, pelo que parece, chegou ao fim. E essa não é realmente por ser ruim ou algo do tipo, óbvio que não. É por ser tão boa que ela sabe a hora de parar. Aparentemente, certo? Aparentemente, bem aparentemente. É a franquia Uncharted, né? Eu sou muito fã de Uncharted, cara. Eu gosto muito, muito, muito de Uncharted. Meu favorito é o primeiro, pela nostalgia, sabe? Eu tenho memórias muito boas de jogar esse jogo. Mas eu tô ligado, o favorito da franquia geralmente é o 2, né? Tanto que é o que tem a nota mais alta. O 4 é sensacional, mano. Uncharted 4 é um nível de jogo muito absurdo. Uncharted 4... O Uncharted 3 eu acho muito da hora também. Eu gosto muito daquele jogo. Sou muito fã de Uncharted 3. E esse último que lançou, o Lost Legacy, né? Eu não cheguei a jogar. Não porque eu não quero, mas sim por um motivo muito simples, que é eu não tenho curiosidade de jogar. Se eu tiver a oportunidade, com certeza, jogo sem problema. Mas assim, de vontade própria mesmo, de jogar e tal, não tenho tanto. Porque pra mim, tipo, realmente o 4, ele é tipo a história, sabe? Acabou ali. Por mais que a gente tenha uma das personagens principais da franquia ali, no Lost Legacy, pra mim, ali acabou a franquia. Quando o Nathan Drake deixa de ser o protagonista, meio que não faz mais sentido pra mim, porque ele é a alma de Uncharted. Claro, eu posso acabar mordendo a língua e posso acabar queimando a língua e acabar amando o The Lost Legacy. Eu não joguei, como eu disse. Posso acabar amando o jogo. Só que, pelo menos no momento, eu não pretendo jogar. Não me chamou tanta atenção. Inclusive, eu não cheguei a ver as notas que ele tem, né? No Metacritic, ele tem notas boas, né? A única coisa que eu sei é que ele tem notas boas. Só que eu não cheguei a ver 100%. Eu não tenho curiosidade de jogar o jogo. Não tenho nada contra também, tá? Só pra deixar bem claro, não tenho nada contra. Como eu disse, tudo que eu sei do jogo é o que eu vi, não joguei. Então, cuidado que esses bagulhos explodem. Mas a gente pode fazer explodir atrás deles, ó. Eu tava pensando recentemente em fazer um vídeo da franquia Uncharted. Como eu disse, eu gosto muito dessa franquia e eu acho que é muito da hora. E eu também tava pensando em fazer primeiro, antes da franquia Uncharted, falar de The Last of Us, que é um jogo muito bom também, acho que não tem dúvida sobre isso, mas que eu tenho umas críticas que possam deixar algumas pessoas um pouco bravas.
né? Um exemplo é, eu não sou muito fã de The Last of Us 2. Mesmo sendo um jogo que eu não tenho, pra mim ele não é dos melhores, eu não acho. Ele disputou muito com Final Fantasy, né? Final Fantasy VII Remake. E eu, vou ser honesto com vocês, eu sou mais a favor de Final Fantasy VII Remake levar o Game of the Year do que o próprio The Last of Us 2. Eu achei o andamento da história muito ruinzinho. Não gostei da forma que eles abordam o Joel nesse jogo. Eu tenho uma opinião de um jogo, desculpa, de um anime, então... se você deixar se você usar o escudinho de madeira aqui, ele queima, poderia ser afetado por fogo, né? Você pode comprar um escudinho normal de metal, né, que vende ali na vila, só que a gente não tinha dinheiro. Então, o que eu tava falando, eu não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu tenho, mas, por exemplo, quando eu falo de Boruto, do anime Boruto, eu falo que, na minha opinião, Boruto não avança enquanto o personagem do Sasuke e do Naruto ou forem utilizados ou forem mortos. Porque enquanto a gente saber que esses personagens estão ali, a gente só vai querer ver esses personagens. Certo? E eram 3 Kinchards no final. Enquanto esses personagens estiverem disponíveis ali pra gente ver, a gente vai querer ver eles o tempo todo. Então, enquanto esses personagens não forem ou completamente inutilizados ou simplesmente mortos, a gente vai querer ver eles o tempo todo. E eu acho que isso se encaixa muito pro que eu tava falando agora, saca? É o bagulho de, enquanto estiver ali, a gente sempre vai preferir o clássico, saca? Inclusive, eu parei de assistir Boruto por causa disso, porque meio que dane-se o Boruto. Saca? Desculpa, não sou fã de Boruto, não acho o anime tão bom quanto Naruto Shippuden, e eu fui com a expectativa bem baixa já, e ainda assim me decepcionei. Saca? Então, o que eu tava falando, isso se aplica a Boruto, mas não se aplica a The Last of Us. O Joel não precisava morrer. Mas eles mataram ele. E o pior é que mataram de uma forma ridícula e mal feita e simplesmente quebrada, que meio que não faz sentido com o personagem. Se vocês quisessem mesmo matar o Joel, pelo menos fizessem de uma forma legal e inteligente, sabe? Não um bagulho ridículo como fizeram com o Joel em The Last of Us 2. Eu sei que tem muitas pessoas que são fãs desse jogo, e eu entendo, eu completamente entendo, até porque ele tem momentos emocionantes, mas eu não sou fã, cara, eu não acho esse jogo bom, porque, cara, o primeiro The Last of Us, ele é uma obra-prima, cara. Ele é um jogo que, na minha opinião, ele tem o melhor relacionamento de personagem que existe, que é o da Ellie do jogo. Eu acho realmente que não tem jogo que tem uma demonstração de relacionamento melhor do que The Last of Us. Tipo, o relacionamento da Ellie e do Joel é sensacional. É perfeito aquele relacionamento. Ele é bem construído, e principalmente o passado dos personagens dessa vez influencia tanto que faz sentido e é bom, saca? Eu acho realmente que não tem uma falha nesse jogo. Já o segundo, ele me incomoda muito, porque, cara, ele leva muito tempo pra acontecer. E quando acontece, eu sinto que eu gastei meu tempo. Eu acho muito da hora a história geral do jogo. Só que quando você se aprofunda nela, eu sinto que ela não me entregou nem metade do que o primeiro me entregou. Comparado com The Last of Us 1, o 2 me parece um retrocesso.
eu tenho uma protagonista que não faz nem 5% do que o protagonista que eu tinha no primeiro faz. Porque ela não tem o mesmo carisma e o apelo que ela tinha no primeiro jogo. Saca? Sem contar que você tem um relacionamento da Ellie que toma uma puta de uma parte no gameplay e no final é tudo jogado pro lixo. O relacionamento dela é inteiro jogado no lixo com a morte da namorada dela. Tipo, eu tive que viver todo o relacionamento dela, que tem cenas emocionantes, que tem cenas muito boas, pra no final ela simplesmente ser jogada no lixo e não ter um peso emocional. É diferente, por exemplo, mesmo que a morte do Joel não seja uma morte que me deixe feliz em saber que o personagem morreu de uma forma honrosa e realmente que faça sentido, a morte do Joel pra mim é horrível, ainda assim eu me sinto mal porque aquele personagem morreu, porque ele é um personagem da hora que eu me apeguei. A namorada da Ellie morreu e eu percebi que eu não me importava nem um pouco. Eu não conheci o suficiente do personagem e eu não tive o suficiente do personagem para me importar com ela. Isso não é um problema simples de The Last of Us 2. Isso acontece com muitos jogos, porque não tem como você construir um relacionamento de um personagem e você se importar com ele em poucas horas de jogo. Isso acontece com filmes, isso acontece com jogos. Um exemplo disso pra mim, de um jogo que faz isso muito bem, é a Ares e... eu sei que vocês vão me zoar pela pronúncia, mas é a Iris ou Ares e o Cloud no Final Fantasy VII. O relacionamento deles é importante? Sim. É da hora? Sim. Só que eu me atraio mais pela personalidade da Ares do que o relacionamento em si. O problema de The Last of Us é que ele quer que você se atraia mais pelo relacionamento. E não funciona, saca? A Ares, quando ela morre, eu me sinto mal porque eu perdi uma personagem que eu acho muito da hora. Não só pelo relacionamento dela com o Cloud, mas pelo relacionamento dela com todo mundo ao redor e pelo personagem em geral que tem ali. Já a namorada da Ellie, ela é o relacionamento. Ela não tem desenvolvimento, ela é superficial. E o relacionamento é tudo que a gente tem daquela personagem. Apesar de tudo, a gameplay do jogo, não tem como mentir, ela é boa, ela é muito melhor. Não muito melhor, mas ela sim uma versão melhorada do Last of Us 1. Mas a história pra mim não é 5% do que o primeiro jogo me entregou. Mas se você não jogou The Last of Us 2, eu recomendo que você jogue. Porque por mais que a história não seja tão boa quanto a do primeiro, ela é sim interessante, saca? Você provavelmente vai ficar bravo com o que você vê. Como eu disse, por exemplo, o Joel morrendo de uma maneira que... Cara, algumas pessoas gostam, mas pra mim ainda assim é muito, mas muito desprezível pro personagem que a gente tem. Mas, em geral, vale a pena você estar dando uma chance pro jogo. Eu terminei ele recentemente. Ele é um jogo que eu gostei de jogar, ele é um jogo interessante, ele não é um jogo ruim. Mas quando a gente tem uma obra-prima como o primeiro lançamento e um jogo ok como o segundo, meio que não funciona pra mim. E aqui está, certo? O escudo Hylian, certo? Escudo clássico da franquia Zelda. E ele custa 200 rupias, certo? Por isso que eu não consegui pegar antes. Eu tava com 100 e poucas rupias. E agora a gente pode equipar. O próximo episódio... Cara, como que vai ser? O próximo episódio vai ser a gente fazendo toda a side quest do castelo. Porque agora a gente tem que ir pra lá. Certo? E depois do próximo episódio a gente vai ter a side quest não, a quest do próximo templo, que é muito importante. E por último,
né? Depois desse, a gente vai pra pegar Master Sword, certo? E da Master Sword, a gente basicamente já tá no meio pro final do jogo, já que são poucos templos que a gente tem que visitar. São em torno de 3, 4 templos e não tem mais tanta sidequest pra fazer os templos em si, certo? Então, a gente pode dizer que no momento a gente tá quase chegando no meio do jogo. Como eu disse, eu sei que o Twilight Princess não é o favorito de muita gente, mas eu fico muito feliz de poder estar trazendo esse jogo aqui. Esse é o primeiro jogo que a gente vai estar finalizando, né, cara? Esse é o primeiro jogo que a gente vai estar finalizando nesse canal. Eu peço desculpas por Silent Hill 2, não deu certo, mas eu prometo que um dia talvez... Não, tenho certeza, um dia eu vou trazer esse jogo sim. Silent Hill 2 vale muito a pena. Bom, pessoas, é isso. Aqui a gente chega ao final de mais um episódio. E olha só, mano, 55 minutos de vídeo. Então, cara, você sabe que isso aqui dá muito trabalho, mano. Então, por favor, você já sabe, deixa like, comentário, escreva essas coisas todas. E é isso. Valeu, falou. Até mais.